Doutor em música pela Universidade de Michigan, compositor renomado, tendo suas peças tocadas pelas melhores orquestras do mundo. Pesquisador de línguas e culturas diferentes, amante do esporte e, o mais importante, um servo de Deus, querendo fazer a vontade daquele a quem serve. Hoje teremos aqui conosco Dr. James Lee III. Dr. James Lee, muito obrigado por estar aqui conosco. É um prazer ter você aqui com a gente. Oh, prazer meu. Muito obrigado. A minha primeira pergunta é o seguinte. O primeiro Lee que eu conheci era o Bruce Lee. Me falaram que você é o Bruce Lee da composição. Conta pra gente se isso é verdade. Não, Deus tem me abençoado bastante com música, mas meu nome Lee vem de vários Lees americanos na história. Interessante, vem da Inglaterra, na verdade. Então, tem várias maneiras de soletrar o nome. Muito legal, muito interessante. Mas, engraçado, na escola, antes de eu começar a estudar na Andrews Academy, no colégio lá, eles acharam que eu era coreano. Por causa do até eu nome. cheguei lá no primeiro dia, assim, eles acharam que eu era coreano. James, interessante conhecer um pouco mais da sua história. Conta pra gente um pouquinho, eu gostaria de saber sobre o início. Da onde vem a música na sua vida? Isso é bem interessante. Minha mãe falou, antes que eu nasci, meu pai sempre tocava música erudita no rádio da Andrews University, onde eu estudei. E antes de eu nascer, eles falaram que eu estava dentro da minha mãe, movendo das músicas, quando eles tocaram o rádio lá, com as músicas lá. Então, eu acho a primeira vez que eu escutei aquelas músicas que eu tinha paixão pela música foi antes de nascer. Que bênção, que bênção. A gente vê que tem muita diferença, né? Quando as pessoas colocam música desde quando a criança está no ventre, né? Sim. Seguindo aí, depois, com certeza, você veio para cá, nasceu, e onde você cresceu? Como foi o seu ambiente musical no seu crescimento? Sim, eu nasci em St. Joseph, Michigan, e eu gostava de música popular até meu pai chegou em casa uma vez e ele falou, olha, hoje eu te cadastrei para música na escola. Você vai tocar piano. Eu não queria tocar piano, porque para mim eu estava sempre jogando basquete, futebol, beisebol com outros meninos, mas eu achei que piano era só para meninas. Ok. E eu tinha 12 anos, então eu comecei tarde. 12 anos para começar um instrumento aqui é tarde. Mas eu gostei tanto que eu passei os livros, cada nível de livro, eu passei um livro por semana. No piano? Sim, no piano. E aí fazendo aula particular, isso na escola mesmo? Sim, particular na escola, sim. Eu passei um livro toda semana, eu gostei tanto, assim. Nossa, sim. Acho que legal. E aí, como que vem... a gente sabe que você, como você está falando, começou a tocar o piano, mas você hoje é um compositor renomado, né? Como que chegou essa questão da composição na sua vida? Como que você começou a compor? Sim, eu acho no colégio da Andrews, porque tinha um concurso, uma competição de música, e eu pensei, eu gosto tanto de música, talvez eu vou tentar compor uma música para piano. E eu compus uma música para piano, eu ganhei. Depois eu pensei, isso é legal, talvez eu tente fazer de novo. Eu fiz de novo, próximo ano eu ganhei de novo. Mas eu queria ser pianista, tipo alguém que toca concertos sempre com orquestras. Eu pensei eu seria o pianista de concertos. Nessa época você estava fazendo o seu bacharelado em piano? Não, no caso? não, era no colégio. Lá isso no colégio Sim, ainda. no colégio, sim. Ok. Sim. Mas eu fui para Michigan depois. Mas antes eu estudei na Andrews University. E lá eu pensei eu seria um grande pianista. Mas depois de 2 anos na Andrews, na universidade, eu transferi para a Universidade de Michigan. E foi lá que eu terminei. Mas quando eu estava terminando meu bacharelado em piano performance, eu achei, eu não vou ter futuro com isso. Para mim, eu pensei que era difícil demais. E eu orei. E depois que eu me formei, eu já tinha aplicado para mestrado. Então, eu apliquei para mestrado em composição na Universidade de Michigan. E foi lá que eu fiquei para mestrado e depois doutorado em composição. Que legal. Eu ia até te perguntar, para você contar para a gente um pouco essa trajetória acadêmica sua, né? Então, você fez o bacharelado em piano, começou pela Universidade da Andrews? Sim.
de lá você passou para a Universidade de Michigan, na metade, no caso, do seu curso? Sim. Sim, é engraçado um pouco porque talvez estava sendo um pouco egoísta, sabe por quê? Por quê? Porque tinha duas amigas, duas pianistas que tocavam muito bem, mas elas estavam transferindo para outra escola, outra universidade. Eu pensei, se eu ficar aqui, eu vou ter que acompanhar todo mundo. Os cantores, quem toca violino, Você contrabaixo, ia ser o único clarinete. pianista Sim, eu pensei, não, eu preciso focalizar na minha música que eu tenho que tocar. Praticar tudo. Sim. Então, depois eu pensei, não, eu vou embora. Mas acho que não foi egoísta, mas sim, eu acho que pensando realmente naquilo que você gostaria de fazer, né? Sim. Porque realmente existem pessoas que são pianistas acompanhadores, né? E eles querem fazer aquilo para a vida, né? Então, nesse caso, seria o melhor dos mundos, porque ele seria o único que acompanharia todo mundo. Mas no seu caso, como você queria fazer sua música, né? Sim. Então acho que foi a melhor decisão mesmo, né? Pelo que a gente consegue ver, né? Eu vi que você tem o seu doutorado, né, na Universidade de Michigan, com ênfase em teoria e música sacra, é isso mesmo? Sim, eu comecei com música sacra, mas era mais órgão e liturgia. Mas eu pensei, não, mais teoria. Para compositor, eu acho que teoria é a mais importante para mim. E você conseguiria explicar para o público nosso aqui, que não é músico, por exemplo, o que você ensina em música? Porque muitos acham que ser músico é você pegar um instrumento, sair tocando e é isso, né? Mas a gente sabe que na música a gente tem vários ênfases, né? A gente tem composição, a gente tem história da música, a gente tem harmonia, a gente tem teoria, a gente tem performance, né? Como a gente está falando, a música que é performance. Enfim, são diferentes áreas que inclusive eu luto com isso, porque eu gosto de várias dessas áreas, por exemplo, eu gosto de arranjar, eu gosto de tocar, e às vezes eu não consigo ver tempo para conseguir fazer tudo isso. Então conta pra gente o que você ensina hoje na universidade. Tenta explicar para quem é leigo, assim. Sim, na universidade eu ensino teoria e composição. Ok. Teoria, a classe é maior, mais ou menos 15 alunos. E eu ensino sobre a estrutura da música, harmonia. Isso que eu ensino durante a semana. Mas eu tenho uma aluna de composição. E composição, eu olho as músicas delas, eu faço ela fazer análise da música, para ela realmente entender o que ela está fazendo e os objetivos que ela quer para a música. Para a forma, realmente, como vai comunicar as ideias dela. Porque quem quer fazer composição tem que entender harmonia e teoria muito bem. Não tem como, progredir de composição sem realmente dominar a teoria e a harmonia. Você usa a técnica para poder chegar aonde você quer, né? Chegar, vamos dizer assim, no coração ou o sentimento que você quer passar, né? Sim. Mas usando a técnica com conhecimento, né? Sim, isso mesmo. Muito legal. Conta pra gente um pouquinho, James, como que é Bom, você falou ali, mas como que seria o seu processo de composição? Porque eu vi ali no seu currículo, né? São centenas de composições, não sei, mas assim, são muitas composições com diferentes symbols, né, que a gente fala, né, para corais, você tem para órgão, você tem para orquestra. Conta pra gente como é esse processo, por exemplo, se eu quero uma música vinda do James, né, como que é esse processo? Boa pergunta. Depende. Primeiro, se é uma encomenda, geralmente a orquestra ou solista, eles têm uma ideia, ou eles falam para mim, eu posso escolher qualquer ideia que eu quero fazer com a música. Okay. Depois a gente entra numa discussão sobre quanto vai custar para eu compor a música, o prazo para quando tem que entregar a música. Também eles falam com minha editora sobre isso. E depois, quando realmente chega a hora para eu compor a música, eu oro primeiro. Eu sempre oro, porque Deus, às vezes eu penso na música e penso, uau, saiu tão bem, só Deus que pode ganhar a glória por isso, porque realmente eu oro bastante para Deus me ajudar, porque tem muita concorrência com composição. E não é muito fácil para ter suas músicas tocadas ou encomendadas. Né? Sim, isso mesmo. Então eu oro sempre para Deus me dar inspiração.
Que benção. E quando ele faz isso, depois eu vou para frente, eu escrevo umas notas de harmonia, eu toco meu piano um pouco e depois eu uso um programa que chama Sibelius, que é para colocar as notas lá no computador e sai. Para E editar a toco para vocês. partitura. Sim, sim, isso mesmo. É tipo um playback que você pode já escutar um pouco. Sim. E é interessante porque a gente está falando sobre composição aqui, mas o público em geral, normalmente eles não têm a noção de que a gente não está falando de uma musiquinha de 3, 4 minutos, né? A gente está falando de peças bem complicadas, são longas, né? Normalmente, às vezes 14, 15 minutos, enfim. E isso sendo escrito para orquestras, corais, e você tem toda uma complexidade, né? Que, por isso que eu fico muito curioso de saber esse processo, se você pensa melodicamente mais, ou se você gosta de pensar harmonicamente quando você está compondo, mas legal saber dessa questão, que você ora primeiro, e vendo na sua bio, né, no seu bio, na biografia, eu vi que uma das suas fontes de inspiração, você colocou que a Bíblia, os livros de Apocalipse e de Daniel. Sim. Conta pra gente um pouquinho sobre isso daí. Sim, um dia eu estava escutando música de um compositor católico. O nome dele era Olivier Messiaen. E a música dele era sobre uns livros da Bíblia. Particularmente era Apocalipse. Ok. E eu pensei, uau, ele é católico. Ele escreveu bastante músicas usando temas da Bíblia. Eu sou adventista. Por que eu não posso fazer a mesma coisa? Porque eu sempre queria fazer. Mas nessa indústria, às vezes é difícil, porque tem gente que não acredita na Bíblia. Sim. Eles pensam que isso não existe, não é importante. Mas para mim, eu achei, para eu compor as melhores músicas, que eu realmente acredito naquela música, que tenho paixão para aquela música, para mim, ensinando a Bíblia também. Eu fazia estudos bíblicos lá na escola também, lá na minha igreja. Eu pensei, eu sempre estou lendo e ensinando a Bíblia com Apocalipse e Daniel. Por que eu não componho música com esses temas também? Eu não sabia como Deus iria me abençoar fazendo isso. Eu tenho uma música que é sobre Gênesis e Daniel e Apocalipse, os rios lá, que eu fiz para minha dissertação. E depois disso, na verdade, eu estou um pouco conhecido com essas músicas, um compositor que gosta de usar a Bíblia pela inspiração. Que legal. Então, no seu mundo, no mundo que você vive, quando falam James Lee, eles pensam, o James Lee é uma pessoa que gosta de compor usando esses temas. Sim. Que legal. É uma música que é, na verdade, sobre a festa de tabernáculos e a volta de Jesus. Eu nunca imaginei como Deus iria me abençoar com essa música. Essa música é tocada quase todo ano. E agora, em outros países também. Explica pra gente uma coisa, porque o pessoal acha que não tem noção. Quando a gente está falando das suas músicas, aonde essas músicas foram tocadas, por quem elas foram tocadas. Você tem aí, eu sei que é uma lista gigante. Conta pra gente um pouco dessa lista aí e, por exemplo, essas músicas que você compôs nesses temas. Como foi também escutar elas pela primeira vez nas estreias? Porque você fala que você tem estreias mundiais normalmente das suas músicas, né? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Sim. A música que era minha dissertação chama em inglês Beyond Rivers of Vision. Então, através dos rios de visão. E eu pensei, para agradecer a Deus, para poder terminar meu doutorado lá na Michigan, eu pensei, eu vou focalizar nesse tema. E foi muito interessante porque aquela música, eu tentei ganhar um concurso na Universidade de Michigan. Porque para meu mestrado, todo mundo, as músicas eles tocaram. Não, era sempre garantido que quem fizer mestrado, suas músicas serão tocadas. Entendi. Mas para doutorado, não. Era tipo um concurso. Ok. Você tem que ganhar o concurso para que outros toquem, para que as orquestras toquem. Sim. Para a orquestra da universidade. A orquestra da universidade. Sim. Eu apliquei. Eles não escolheram a minha música. Isso foi 2005. Ok. Mas foi bem interessante porque eu mudei de Michigan para Maryland em 2005. E eu estava com minha esposa em Washington, no Kennedy Center.
e eu estava escutando e assistindo um concerto da Orquestra Nacional de Washington, ou do país, na verdade, em Washington, no Kennedy Center. E o maestro era Leonard Slatkin. Eu lembrei que Leonard Slatkin, ele é amigo de um dos meus professores da Universidade de Michigan. E enquanto eu estava escutando o concerto, eu pensei, uau, isso seria muito bom se um dia eles tocarem música. E eu pensei, eu orei, e depois eu mandei um e-mail para meu professor na Universidade de Michigan. Eu pedi o e-mail, o contato do maestro em Washington. E ele não deu para mim, mas ele entrou em contato com ele. E depois a secretária dele entrou em contato comigo e falou, olha, o maestro, ele só tem 2 vagas. Você pode falar com ele fim de fevereiro ou fim de março. Eu não tinha muita paciência, então eu pensei fim de fevereiro, mas estava muito feliz que eu fiz isso, porque eu fui lá fim de fevereiro, eu falei com ele numa terça-feira, ele olhava a partitura, virava as páginas, depois ele falou para mim, como a gente pode pegar as partituras dos instrumentos da música? Eu pensei, minha música são 14 minutos, eu falei para ele, olha, se você pode tocar só o primeiro movimento de 3 minutos, porque eu não queria... Não queria incomodar. Incomodar, sim. Mas eu não entendi naquela época, 3 minutos é pouco demais para começar um concerto. Tem que ser tipo 8, 10, 12 minutos. E ele falou, olha, eu quero para você voltar na quinta-feira para o concerto, porque tem essa música que eu vou estrear com outro compositor nesse concerto. Eu volto na quinta-feira daquela mesma semana, eu fui para o concerto, eu fui nos bastidores depois do concerto e o maestro falou para mim, aqui é o tal compositor, você quer conhecer? Eu falei, sim. Eu conversei com ele e depois o maestro falou para mim, a gente vai tocar a sua música nessa próxima temporada. Olha. Eu não entendi como funcionava naquela época, mas para ele fazer isso, para mim, ele tirou uma música do concerto e colocou minha música. Porque a presidente da orquestra lá em Washington falou para mim, não fala nada, porque essa próxima semana a notícia da nossa nova temporada vai sair no Washington Post. Uau. Sim, então isso foi como a minha carreira começou. Porque ele gostou da música, ele falou, não, vamos tocar música. Isso abriu as portas para você? Sim, abriu as portas, sim. Porque ele queria tocar outras músicas minhas, então ele tocou uma música que eu compus sobre meu avô e a Segunda Guerra Mundial, que ele era soldado lá. E isso foi em Detroit, foi estreado em Detroit. Então, tem várias músicas tocadas em Detroit Symphony, a Orquestra de Chicago, Philadelphia, Boston. Boston foi bem interessante, porque essa música em Boston foi sobre aquela música Sukkot, Through Orion's Nebula. E eu estava com tanta surpresa que o homem que me entrevistou para o programa colocou tanta ênfase na Igreja Adventista. É mesmo? E a história da Igreja Adventista. E as coisas que eu escrevi sobre Ellen White falando da volta de Jesus. Está lá no programa. Isso foi 2019. 2019? Sim, 2019. Então foi uma explosão que Boston Symphony, Chicago Symphony, Cincinnati Symphony, Louisiana Philharmonic, todas aquelas orquestras tocaram a mesma música em 3 meses. Eu fui em todos os concertos. E todos eles falando sobre a mensagem do que você... Sim, porque está no programa lá. E eu falo nas entrevistas. E estava na rádio também, o rádio de Boston lá. Sim, então essas orquestras, a BBC Philharmonic tocou minha música em Manchester, na Inglaterra, no ano passado. Na verdade, amanhã será o dia 25 de novembro. E já faz um ano que eles tocaram a minha música lá na Inglaterra. Uau. Sim, então Deus está abençoando. E essa música será tocada em Londres, 6 de dezembro, pela BBC Symphony, e em Dinamarca, em Copenhagen, em março de 2025. Nossa, que legal. Então Deus realmente está me abençoando com várias Então isso praticamente, você falou que quando essas portas foram abertas foi em 2005? Sim, 2005 e então, 2008. Praticamente 19 anos aí de você sendo agora cada vez mais chamado para poder sua música ser tocada em outros lugares, né? Sim. Que bênção. Conta pra gente uma coisa, porque primeiro eu queria agradecer você, porque Deus tem sido honrado pela tua vida, pelo que você tem feito, a gente vê os testemunhos.
Isso já é um ótimo, um lindo testemunho. Mas conta pra gente se você tem alguma outra história, porque eu acho que eu vi você falando uma vez de alguém que você acabou inclusive dando estudo bíblico. Oh, sim, sim. Conta pra gente sobre isso. Sim, tem três. Antes eu vou falar só que o que é interessante com umas músicas minhas que tem temas da Bíblia, as pessoas falam, eu nunca pensei nisso, mas quando eu volto para casa, eu vou ler na Bíblia. Então, às vezes, eu quero ler na Bíblia. Sim. E uma vez eu compus uma música que não foi uma encomenda, mas era sobre meu pai que faleceu com câncer em 2016. E a música foi tocada em St. Louis. Okay. E foi interessante porque eu dediquei a música para as pessoas que estavam esperando a primeira ressurreição. E o que era interessante é que o maestro só conhece a ideia da primeira ressurreição. Ou uma ressurreição. Não uma primeira, mas só uma. Sim. Mas ele não sabia que tem existe uma segunda. Duas. Sim, você não quer ressuscitar na segunda ressurreição. Então, eu expliquei para ele, ele queria almoçar comigo depois do ensaio. Então, eu almocei com ele e depois ele queria saber mais o que eu queria dizer, o que significa a primeira ressurreição. Então, eu dei um pequeno estudo bíblico para ele. Que legal. No estúdio dele. E depois um membro da orquestra falou para mim, eu acho que você acredita na Bíblia, você é um cristão? Eu falei, sim. Ele falou, eu também. E depois eu falei, então deixa eu explicar um pouco mais sobre a música. Então eu expliquei um pouco mais sobre o tema da música. A sua música, ela tem algum estilo? Você é mais... Porque tem tipo, por exemplo, composição romântica, barroca, blá, blá. Não é contemporâneo, mas eu tenho um equilíbrio entre o que é acessível, o que é bem contemporâneo. Você tem coisas complexa. Bem contemporâneas assim? Não, não faço isso porque eu não acho que eles vão me encomendar a fazer Entendi. isso. Sim, porque o público não vai querer ouvir Entendi. isso. Também não gosto tanto, muito não avant-garde demais. Não. Tá. E dentro desses estilos, assim, você tem algum que você mais gosta? Dos estilos clássicos? Eu acho que gosto mais romântico até 21, o século 21. Ok. Sim, mas depende do compositor. Porque eu sei que geralmente os velhos falam para mim, as velhas, especialmente as velhas, eu achei, por exemplo, eu tinha uma estreia de uma música para clarinete e orquestra esse mês, na verdade. Eu vi a 2 foto, de novembro. dele. E a mulher falou para mim, na verdade, eu não achei que iria gostar, mas eu gostei muito. Quem falou? Uma senhora que estava lá no concerto. Que estava só... Sempre os velhos que assistem os concertos. Sim, os velhinhos. Eles olham um nome contemporâneo lá, eles acham que eles não vão gostar da música. Porque tem uns que realmente fazem umas coisas... Que são muito malucos, sim, né? Sim. Mas legal. Eu não vou naquele extremo, não. Legal. Porque eu sei, eles têm que arriscar muito para pagar para alguém compor a música e para eles tocar a música e para o público ir pagar o ingresso para ir. Se eles não, por exemplo, o que eles fazem comigo, eles fazem de uma maneira que eu tenho relacionamento com eles. Então eles tocam uma música, depois tocam outra, depois a comunidade me conhece. E eles não têm que pensar de arriscar muito, porque eles não vão ganhar dinheiro. Ou seja, tudo tem esse lado, tem que ter essa inteligência comercial, né? Sim. De como que vai fazer. É interessante isso. Legal. James, conta pra gente uma coisa. Como é que você foi parar em Campinas? Campinas, boa pergunta. Eu apliquei para um programa aqui que chama Fulbright. Okay. Fulbright é uma bolsa do governo americano através do Estado, do Departamento de Estado aqui, o Departamento do Estado. E eu queria estudar e fazer pesquisas no Brasil. E a primeira vez que eu apliquei, eu não ganhei, porque eles falaram todo mundo quer ir para São Paulo ou para o Rio. E uma mulher no Departamento do Estado falou para mim, olha, eu acho que se você quer poder ganhar, você deve aplicar para essa escola em Campinas, Unicamp. E ela falou, eles aceitam professores estrangeiros para fazer pesquisas lá. E eu apliquei e eu ganhei. Eu passei 4 meses de professor visitante lá. Mas era interessante para mim porque eu estava com muita surpresa com a música brasileira acadêmica. Porque, para mim, eu conhecia a música brasileira na igreja e a música brasileira popular. Sim. Mas
além de Villa Lobos, eu não conhecia muito outras músicas. Então, quando eu cheguei lá, eu estava com muita surpresa, porque ele estava mais na linha da Europa, que era mais avant-garde, mais complexa. Ok. E, às vezes, quando você faz uma música muito, muito complexa, é mais difícil para ganhar oportunidades para ouvir a sua música. Para ter público para assistir, né? Sim, por exemplo, você toca violão. Não, violão não, saxofone. Mas eu tenho amigos que tocam violão. Eu estava muito feliz para escutar um concerto para violão e orquestra. E a pessoa que compôs a música, eu não sei quem é, eu nem lembro o nome dele, mas eu lembro que a pessoa tocando violão tocava um pouco, depois ele segurava o violão e chacoalhava para vibrar lá. Quase nem tinha harmonia e melodias na música. Eu sentei pensando, uau, realmente, isso é a música? Eu estava em choque, que no Brasil era assim, música erudita. Era muito conceitual, vamos dizer assim. Sim, muito. Eu acho... Olha. Isso funciona mais entre da universidade. Dentro do campo acadêmico, mas do campo fora, né, do público é complicado, né? Não, eu acho muito complicado. Interessante saber viver essa sua visão, porque eu até conversei com um amigo meu um dia desse que começou a fazer composição em São Paulo também, não lembro qual foi a universidade, mas ele falou que começou a fazer, viu o que era e desistiu de primeiro, porque ele viu que, olha, essa composição do jeito que eles estão indo, na linha que eles estão indo, eu não quero. Porque realmente era muito conceitual, era bem complicado. E assim, não era o que ele queria fazer para a vida dele musical, né? E aí ele foi para outro lado, foi para a parte de licenciatura, né? E continuou, enfim, fazendo as produções dele. Mas é interessante saber isso de você, ouvir isso de você, né? Que vem de uma outra cultura, né? E a gente está conversando aqui, né? E a gente vê que você tem um português perfeito, né? Da onde você aprendeu esse português aí? Não é perfeito, mas... E não só português, parece que você fala outras línguas também. Fala pra gente aí. Sim, eu gosto muito de idiomas, na verdade. Eu estudei lá no Michigan, na Andrews, e na Andrews eu comecei a estudar alemão. Porque meu avô, como eu falei, ele era soldado na Segunda Guerra Mundial. E ele... os nazistas, vocês falam, quase matou ele e não sei quantos negros, soldados negros. Eu estou aqui porque uma mulher gritou bem forte para salvar a vida do meu avô e outros soldados americanos negros. Então eu pensei na história dele, uma professora que eu tinha que é alemã, e eu pensei, eu quero estudar alemão também, porque eu estava tocando piano, as músicas do Beethoven, Mozart, Haydn, todo compositor que fala alemão. Depois eu me interessei em francês, espanhol um pouco, mas português eu gosto muito mais. E por que você fala tão bem português assim? Conta pra gente. Sim, minha esposa é mineira. Sim. Então Ela me ensinou. Sim, é um trem, sim. Isso mesmo, um trem, sim. Isso mesmo, um trem. Que legal. Então você é casado com uma mineira. Sim, eu casei com uma mineira. Quando você casou, você já falava português ou não? Não, eu falava francês, mas eu tinha curiosidade. Olha. Sim, interessante. Um dia na Universidade de Michigan, eu parei de escutar música erudita por um dia. E eu não sei como, mas eu achei a música brasileira. Eu pensei, uau, que música muito bonita. Música linda, cantada. Você gostou do era Tom Jobim, outros compositores, era muito linda a música. Que legal. E eu pensei, uau. Então eu até mandei um e-mail para o pastor Barroso. Eu não sei se nunca viu, porque eu sabia que eu iria mudar para Maryland. E engraçado, o segundo sábado, depois que eu mudei, que eu saí da Michigan para Maryland, eu conheci minha esposa na igreja. Uau. Sim. Na igreja do pastor Barroso? Não, era uma igreja americana. Emmanuel, sim. Sim. Poxa, que legal. Sim. E vem cá, mas eu também sei que você sabe falar uma outra língua aí, você estuda bastante, que é o hebraico, né? Sim, eu amo hebraico, sim. Conta pra gente um pouco dessa tua experiência. Eu sei que você, inclusive, um dia desse eu vi você lendo pra gente a Bíblia ali em hebraico. Tá indo muito bem, né, nisso aí? Sim, eu gosto bastante, porque como eu falei, eu gosto de dar estudo bíblico. E eu pensei... português é muito legal, francês, alemão, mas eu queria estudar uma língua que não tenha as letras tipo romanas, como A, B, C. Eu queria realmente escrever diferente, pensar um pouco diferente. E
finalmente eu tenho uma boa professora em hebraico que realmente posso aprender bastante. Que legal. Na minha área de música eu encontro muitos israelenses, seja compositor ou maestro ou na orquestra. Então sim. você acaba tendo aproveitando e praticando o seu hebraico com eles também. Sim. Que legal, que bênção. Então, James, fala pra gente aí alguma frase em hebraico e fala o que é, porque eu fiquei sabendo que você tá querendo chamar o Dr. Rodrigo para poder ter uma conversa em hebraico aqui, né? Fala pra gente. כן, אני רוצה לדבר עברית איתו. Entendi nada. כל יום אני חושב שאני צריך לדבר בעברית. Like, todo dia eu acho que eu preciso falar hebraico, estudar hebraico, e eu quero ter uma conversa com ele em hebraico. Na Bíblia, quando você estuda hebraico, é uma língua muito linda, que tem muita conexão com a língua. Eu acho que é importante. Para pastor, quem realmente quer se aprofundar na Bíblia, se a pessoa realmente entende um pouco da língua que a Bíblia foi escrita, é muito importante. Para mim, isso é fundamental para mim, meus estudos agora. Realmente eu quero estudar, por exemplo, em hebraico, אני רוצה ללמוד עברית. Eu quero estudar hebraico, לעצור את האנשים להבין יותר טוב התנ"ך, para ajudar as pessoas a entender melhor a Bíblia. Legal, que bênção. É muito legal ver esse seu desejo incessante, assim como a gente vê no Dr. Rodrigo também, né? São pessoas que parece que vocês são incansáveis de estudar. Eu fico até me perguntando, como é que você consegue achar tanto tempo para poder estudar tanto, né? Porque, olha, em música, composição, teoria, harmonia, tudo que precisa saber, e ainda gastar esse tempo para poder aprender novas línguas, né? Eu tô até hoje lutando com o inglês, né? E eu fico brincando porque a Pâmela gosta de falar espanhol, mas até hoje eu não consegui parar para estudar espanhol, porque eu fico, não, eu preciso melhorar ainda o meu inglês. Às vezes eu fico procrastinando, né? Eu acho que é a palavra. E, enfim, fico realmente admirado com vocês, assim, que são estudiosos, né? Conta pra gente, eu fico curioso de saber se você tem uma composição sua predileta. E a outra coisa é, se você tem uma formação que você gosta mais de escrever. Por exemplo, se é orquestra, se é coral, se é... Enfim, conta pra gente isso daí. Sim, eu gosto muito de orquestra. Meu favorito, na verdade. Porque eu gosto até, 50, 60 pessoas fazendo aquele som bem forte ou bem calmo também. E a gente fala em música, as cores do som. Para mim, eu gosto muito da orquestra. Eu acho orquestra transmite melhor as ideias que eu tenho para alcançar a alma das pessoas. Realmente, eu gosto muito de orquestra. É poderoso, né? Você vê tanta gente tocando, se organizando, cada um fazendo uma coisa diferente ali, né? Ou igual, depende, né? E isso se juntando para criar uma sonoridade que, enfim, vai tocar, né? Porque a gente recebe, quando a gente vai no teatro, né? A gente recebe aquela massa sonora, né? Sim. Que literalmente atinge a gente, né? Desculpa o microfone. Atinge a gente e aquilo lá toca a gente de uma forma que a gente nem consegue entender, né? É incrível a gente ver como Deus realmente colocou na música um poder que é difícil de explicar, né? Sim. Às vezes música realmente, sem letras, às vezes tem o poder de poder realmente alcançar a pessoa. E com esses temas, especialmente quando eu falo nas entrevistas sobre os temas da Bíblia ou qualquer tema que eu estou tratando com a música, é interessante porque tem gente que eles vêm falar comigo depois do concerto. Por exemplo, eu tinha uma música sobre profecia. E uma mulher voltou e falou para mim, uau, sua música é a verdade. Eu sinto que é a verdade. Era tão profunda, porque o jeito era para clarinete e orquestra. E o jeito que eu compus as harmonias, eu queria realmente para a pessoa pensar naquela a música bem solene numa parte. Mas tinha uma celebração no final. Mas passando por aquelas dificuldades que a gente
dificuldades que a gente entende através da profecia e depois passando para alegria no final. Depois, você tem depois salvação. de perseguição Depois e tudo, a gente perseguição. recebe Jesus. Sim, sim. Então, a música é sobre isso. Que E a bem. mulher, outras pessoas chegaram a falar para mim, uau, eu senti bem uma coisa, que sua música realmente é a verdade. Isso foi que muito lindo. tocante para mim, porque esse era o objetivo da música. Realmente eu Sim. queria passar, transmitir isso para eles. Que lindo, que Sim. lindo isso. Só uma curiosidade, quando a gente comentou sobre Campinas, né? Eu tenho um amigo que estudava em Campinas na época e conversando com ele, ele falou: rapaz, tem um professor aqui, adventista, muito bom, James Lee, e comentou sobre você. E na época eu nem sonhava em vir para os Estados Unidos. E hoje a gente está aqui conversando, Sim. depois de todo esse tempo, a gente se conheceu. Olha que como o mundo é pequeno, né? Sim, é muito. Muito legal isso. Um abraço pro Weber, que é um amigo meu, saxofonista também, que estudou lá. Uma outra curiosidade que eu vi é que você gosta bastante de esportes, né? A gente até comentou ali no início. Sim. E você falou que isso tem um pouco a ver com o jeito que você compõe também? Como assim? Sim, um pouco. Eu cresci assistindo futebol americano e basquete, beisebol, mas quando eu comecei a assistir futebol normal, futebol, eu pensei como a gente nunca sabe quando o gol vai sair e como vai sair. E quando você chega naquela expectativa que quase vai sair, mas não sai. Depois sai aquela explosão de som que tem no estádio. Eu amo isso. Então eu faço isso nas minhas músicas de orquestra. Porque eu faço uma maneira, você acha que a harmonia vai fazer isso, a melodia vai fazer aquilo. Vai ser agora, não vai ser. Sim, não vai ser, mas quando chega naquele momento e depois tem aquela explosão da orquestra, aquele gol, realmente. Então bem... você tem o gol das suas sim. composições. Olha, porque para mim não tem nada no mundo assim. Que legal. Futebol americano, basquete, o povo pode ficar bem alegre, tanto barulho e tudo quando sai o touchdown, qualquer coisa. Mas o futebol, aquela explosão, não tem nada. Assim, e aí você aprendeu a gostar do futebol mais quando você casou com sua esposa? Ou... Um pouco antes também, porque eu estudava alemão e na Áustria eu jogava um pouco de futebol com eles. Legal. Mas mais depois que eu me casei. Mas um pouco antes também, na Alemanha e Áustria, eu já gostava de assistir futebol. Que legal. Uma pergunta para você. Quando são as próximas estreias que você vai ter aí das suas músicas e tocada por quem? Sim, a próxima estreia será na Inglaterra. A orquestra de BBC, Sinfônica de BBC em Londres, na Inglaterra, vai tocar uma música minha em dezembro, 6 de dezembro. E depois Baltimore Symphony em janeiro de 2025. E eu sou compositor em residência com Baltimore Symphony. Então a orquestra vai estrear uma música que eu estou compondo. Até agora eu estou compondo a música para violoncelo e a orquestra. Em inglês é chamada Renewed Minds, então mente renovada. E vem do texto da Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 2. Para a gente se renovar, a gente não se conformar com esse mundo e renovar a nossa mente. Sim, então a orquestra vai estrear essa música com o violoncelo em maio, 1º de maio de 2025. Opa. E depois um concerto para a orquestra. Quero estar lá. Sim, vai ser em 4 movimentos. Já estou no 4º movimento agora. James, é muito legal ver como a tua vida é uma inspiração para a gente, né? Porque você leva a palavra de Deus para fora, né? A gente tem aquela comparação, né? Entre Paulo e Pedro, e você mesmo falou uma vez que você se considera um pouco mais como Paulo, porque você parece que está levando a palavra de Deus para os gentios, vamos dizer assim, né? A gente tem muita gente que trabalha dentro da igreja, mas você está usando a tua música, que não é uma música que a gente está cantando, por exemplo, nos adoradores, né? Mas ao mesmo tempo você está levando a mensagem da tua música para fora, para aqueles que talvez nunca estariam dentro da igreja, né? E aí eles têm acesso à palavra de Deus através da tua música. Então, é muito bonito ver isso, Deus abençoe muito. E a minha pergunta é, você tem alguma mensagem para as pessoas que estão ali pensando, poxa, mas eu não sou músico, eu não sei, eu não tenho esse dom, como que eu levo de Jesus para as pessoas, né? Você tem alguma mensagem para esse tipo de pessoa? Sim, todo mundo, seja músico ou qualquer carreira, a gente tem uma mensagem que a gente fala de Jesus, à volta dele, e essa mensagem é verdadeira. Jesus é a fonte da vida. E se a gente ama Jesus, a gente ora bastante, Deus realmente
pode nos ajudar para transmitir essa mensagem da maneira que a gente pode. A gente tem vários trabalhos, a gente pode sempre achar uma fonte da conversa para realmente alcançar esse povo. Por exemplo, você nunca sabe o que está na mente das pessoas e eles querem a verdade. E se a gente, primeiro, a gente é amigo daquela pessoa e conversa com aquela pessoa e depois escuta o que as dúvidas deles, às vezes nessa vida, às vezes o povo estão bem confuso nesse mundo agora, no mundo político, o que está acontecendo com a natureza no mundo, do mundo. E a gente pode realmente tomar essa oportunidade para falar, olha, as coisas finalmente vão melhorar. A gente tem um Salvador, Jesus, que vai voltar e a gente pode estudar, falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que se qualquer pessoa realmente toma um pouco de tempo para ser amigo e compartilhar Jesus, pode sempre ter uma bênção e Deus pode abençoar até mais para a pessoa alcançar outras pessoas para o reino dele. Que bênção. Eu acho que o que você falou, resumindo, é praticamente, né, fazer o que Jesus fazia, né? Ele estava ali, atendia as pessoas, escutava elas, e aí ministrava para elas, né? E aí falava a verdade, né? Ou de repente falava, não peques mais, né? Mostrava para elas ali a palavra de Deus, né? Que bênção, que maravilha esse testemunho da sua vida. James, uma pergunta bem profunda. Pensa pra gente e fala, quem é Deus para você? Deus para mim é a fonte de tudo, na verdade. Ele é meu Salvador e sem Ele eu sou nada, não tenho esperança. E Deus para mim é de tudo. Ele é a fonte de tudo que eu faço. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Dr. James Lee, terceiro. Olha, é um prazer realmente ter você aqui. Para mim foi um prazer poder fazer as perguntas para você. E tenho certeza que muitas pessoas vão ser abençoadas pelo teu testemunho e a tua vida. Amém. Muito obrigado por ter vindo aqui conosco. Amém, obrigado. E você que nos acompanhou até aqui, tenho certeza que você curtiu. E você vai curtir ainda mais essa peça que foi preparada pelo James, ele e no piano. Fique aqui conosco e acompanhe essa peça. Um abraço.